Já imaginou se você soubesse quais são as projeções econômicas dos maiores analistas e economistas do nosso país? E se você conseguisse compilar todas essas projeções para ter uma noção de quanto vai ser a inflação no próximo ano, quanto vai ser o crescimento do PIB, que pode influenciar o seu negócio, que pode influenciar os seus investimentos, se você conseguisse prever, ou pelo menos ter uma estimativa de quanto vai ser a taxa de juros no próximo ano, tanto para você investir, quanto para você que quer tomar algum empréstimo ou financiamento? Pois bem, é possível você saber. Fica ligado nesse vídeo que eu vou mostrar para você passo a passo para você encontrar o caminho, o relatório, como ler e como escolher os dados para você tomar decisões de investimento. Meu nome é Alex Flararo, eu sou estrategista de investimentos e trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos e hoje eu vou conduzir você numa jornada para aprender mais sobre como analisar as expectativas econômicas e, aliás, onde encontrar essas expectativas. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente com vocês. Além de eu explicar alguns conceitos, eu vou compartilhar também a minha tela para vocês saberem aonde que eu encontro algumas informações e algumas projeções econômicas para quando eu quero analisar o mercado e o cenário econômico. É importante você saber que essas expectativas, elas não são garantia de que tudo isso vai acontecer. E também que os economistas e os analistas, eles erram, né? Então, periodicamente, os analistas eles revisam as suas expectativas, porque elas mudam de acordo com os dados que eles recebem. Então, todo analista de investimento, todo analista macroeconômico, conforme ele vai recebendo mais dados, ele vai atualizando suas expectativas. Então, as expectativas elas não são fixas, elas não são rígidas, né? É muito normal que você perceba que numa semana o analista projeta um número, na semana seguinte ele pode projetar outro número. E mais do que isso, os números podem mudar radicalmente ao longo do tempo, de acordo com as notícias que vão surgindo. Então não se assuste, não critique o analista, tente entendê-lo, porque a verdade é que ele quer fazer a mesma coisa que você. Ele quer uma projeção mais precisa possível. Mas para ele conseguir essa projeção precisa, ele precisa cada vez mais de dados, e quanto mais dados ele recebe, mais ele consegue atualizar as expectativas dele. Hoje eu quero ajudar vocês a encontrarem dados para vocês mesmos tomarem decisões. Esses dados, que são alguns dos principais que nós analistas e especialistas de investimento usamos, são expectativas econômicas. E por que nós usamos expectativas econômicas? Porque aquelas classes de investimentos que eu comentei num outro vídeo, cada uma delas possuem variáveis diferentes que impactam elas. Aliás, variáveis semelhantes e variáveis diferentes. Então, quando eu vou analisar uma ação, por exemplo, eu preciso analisar a empresa que eu estou investindo, eu preciso analisar o setor que eu estou investindo, eu preciso analisar como o contexto macroeconômico vai impactar aquele setor. Então, tudo isso é importante de ser considerado na hora de analisar um investimento. Mas isso eu falei só de uma classe, que é a classe de ações, por exemplo. Agora, quando a gente fala da classe, por exemplo, de renda fixa pré-fixada, eu vou olhar também as expectativas de inflação, as expectativas de juros, eu preciso olhar a expectativa de crescimento econômico. Então, tudo isso vai compor a minha análise das classes de investimentos. Mas para que eu possa formular as expectativas de retorno para cada uma dessas classes, eu preciso ter um consenso ou ter uma visão clara daquilo que eu acredito para a economia. Então, por isso, é importante que você tenha em mãos algum tipo de projeção. Se você não é um analista de investimento que vai fazer as suas próprias projeções, se você não é um analista econômico que vai olhar para o cenário macroeconômico e começar a fazer projeções de dados, por exemplo, de inflação, de crescimento econômico, de déficit fiscal, então você precisa ter uma fonte confiável desses dados. E eu queria contar aqui para você que você tem em mãos, disponível para o público, um recurso muito valioso, que é o relatório Focus do Banco Central. Esse relatório ele vai trazer para você as expectativas dos principais economistas e analistas de mercado. Ele vai fazer um compilado de todas as expectativas que esses analistas esperam. O relatório Focus vai fazer um compilado das expectativas do que esses analistas e economistas esperam. Não são todos os analistas e economistas que colocam suas expectativas no Focus, mas ali tem muitos dos principais players de mercado. Por isso que é tão importante a gente dar uma olhada para ter uma noção de como que eles estão se movendo em suas expectativas. Como o meu objetivo é te ajudar a investir bem melhor, eu quero deixar já duas dicas para você.
A primeira é: se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like, porque você vai aprender muito conteúdo de valor para você ter autonomia nas suas decisões de investimentos e não ficar refém daquilo que o seu assessor de investimento recomenda. A segunda dica é conhecer o site do Banco Central, porque nele você vai ter recursos valiosos para tomar decisões. E são dados muito importantes que outros analistas de investimento também olham. Agora acho que vale a pena eu parar de falar tanto aqui e mostrar para você como você encontra essas expectativas econômicas e essas projeções de analistas grandes de mercado. Vamos lá para a minha tela? Eu estou compartilhando com você a minha tela. Deixa eu ter certeza aqui que é a tela certa. Então vamos digitar aqui primeiro no Google, você vai lá pesquisar sobre Banco Central. Beleza. Então, quando você encontrar ali o site do Banco Central, né, no Google, ou enfim, se você pode digitar bcb.gov.br, Banco Central, vamos lembrar aqui, tem um vídeo que eu falo sobre isso, né, mas ele é o banco dos bancos. Ele centraliza informações do setor bancário, do sistema financeiro nacional. Tá? Vou seguir aqui. Nele você vai encontrar diversas coisas interessantes. Né? Vamos achar o menu aqui. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Então aqui você tem um menu, né, na parte superior, aí, dependendo do tamanho da sua tela. Você tem acesso à informação, política monetária, estabilidade financeira, estatísticas, cédulas e moedas, publicações e pesquisas. Tem muita coisa interessante. Mas já na primeira página você vai encontrar alguns dados atualizados de mercado. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, você já vai encontrar ali a cotação do dólar. Né? Então isso é uma coisa que diariamente, né, as pessoas querem saber, ou para tomar decisões de investimento, ou mesmo porque vai viajar e quer, deixa eu ver aqui se a cotação do dólar está interessante para eu comprar. Você consegue ver aqui na tela tanto a ponta de compra quanto a ponta de venda. Né? Porque na hora que você vai comprar, você vai olhar o preço de quem está vendendo. Na hora que você vai vender, você vai olhar o preço de quem está comprando. Mas esse é um outro assunto. Né? Consegue ver a cotação do euro. Aqui tem os principais serviços, a gente já dá uma olhadinha aqui também. Mais para baixo, aqui do lado esquerdo ainda, tem conversor de moedas, então se você quiser saber, poxa, eu tenho aqui R$100, quanto que ele vai valer aqui em dólar, em euro, né? Então você vai conseguir transformar aqui os seus R$100 em $16, né? Então você vai conseguir fazer tudo isso até escolher, né, outras moedas aqui como a Libra. Aqui do lado direito você vai ter o panorama econômico. E esse panorama ele vai ajudar você a enxergar como que está o movimento tanto da inflação quanto dos juros. Então, primeiro você tem aqui a inflação, né? Aqui no Brasil o principal índice de inflação é o IPCA, e junto aqui com os dados de inflação você tem o gráfico, né? Você consegue ver aqui, acho que talvez até em tela cheia, deixa eu ver aqui, tela cheia, ó, eu consigo ver os dados da inflação. Isso aqui é a inflação acumulada em 12 meses, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó. A inflação anualizada, ó, acumulada em 12 meses. Então, atualmente nós estamos com a inflação em 4,76%. Aí você fala, Alex, isso é alto, é baixo? Já pode dar uma olhadinha nisso. Mas aqui você consegue ver o histórico, né, lá, desde novembro de 2023, a inflação vinha em 4,68%, né, ela foi diminuindo, chegou a bater ali 3,69 num intervalo de 12 meses, né? Então, a inflação medida em 12 meses caiu, mas depois ela voltou a ter um repique, né, bateu os 4,5 e foi subindo de novo para 4,76. Se você quiser ter uma noção se isso é alto ou é baixo, você pode olhar isso daqui, ó, que é a meta, né, meta de inflação, e o intervalo de tolerância. Então, a meta de inflação do Banco Central, ela é de 3%. Quando você olha ali no site do Banco Central e você percebe que ela está na casa dos 4,76, isso significa que ela está muito elevada. Mesmo porque no site do Banco Central você vai encontrar lá o intervalo de tolerância, que é para mais ou para menos 1,5%. Ou seja, a inflação meta é 3%, mas tem um intervalo de tolerância, porque ninguém vai ser perfeito, né? Então essa inflação ela pode fugir um pouco para cima, 1,5% para cima, ou para baixo, 1,5% para baixo. Geralmente aqui no Brasil você vai ver a inflação fugindo 1,5% para cima, é muito difícil que ela fuja para baixo, tá? Mas aqui nesse caso,
Quando a inflação está em 4,76, por exemplo, agora, né, até outubro, né, de 2024, o dado de novembro ainda não saiu, né, a gente está encerrando novembro agora, você percebe que ela está inclusive acima desse intervalo de tolerância. Por quê? 3% de meta mais 1,5%, você está falando de 4,5% de teto da meta. Né? A gente chama de teto e de piso. Então, o teto da meta de 4,5% já foi rompido por esses 4,76%. E a expectativa é que nos próximos meses a gente continue vendo a inflação acima. Mas, Alex, como que você sabe que a expectativa é de ver essa inflação até acima, né, do teto da meta de novo? Vamos dar uma olhada, eu vou mostrar isso para você. Mas antes de chegar lá, deixa eu te mostrar aqui também que você consegue ver a taxa Selic. Então você aqui vai conseguir ver, à direita, que tem a taxa Selic. Você consegue ver essa evolução, né, de que a taxa de juros, o ano passado ela estava em 12,25% e ela veio diminuindo aqui, né, até agora em junho, né, ela bateu piso em 10,5%, junho de 2024, e ela precisou voltar a ser elevada. Aqui eu não consigo, né, colocar os dois gráficos juntos na mesma tela, mas só de você ver aqui, né, esses dois gráficos, né, o menorzinho aqui, né, em julho, aqui você tem mais ou menos 10,5%, junho e julho, e à esquerda você tem, né, no período ali de abril, fazendo um fundo o gráfico de inflação. Quer dizer, a inflação afundou, atingiu um piso, e aí, logo em seguida, ela começou a subir e também a gente viu um movimento de alta de juros, né, da Selic. Por que que isso acontece? Porque as expectativas de mercado mudaram. Né? Quando as expectativas de inflação começaram a subir, o Banco Central teve que começar a subir juros também. E onde que a gente vê isso? Que é esse o foco desse vídeo. Então, falei muito aqui dos números atuais e, pô, as expectativas são disso e daquilo. Mas onde que eu encontro as expectativas de fato? É muito simples. Eu venho aqui, né, quando a gente fala de expectativas de inflação, expectativas macroeconômicas, a gente está falando do cenário de política monetária que é governado pelo Banco Central, tá? No outro vídeo eu posso falar sobre as políticas que governam o nosso país. Mas nesse momento a gente está falando sobre Banco Central, nós vamos falar sobre política monetária. A política monetária do Banco Central, você consegue encontrar vários dados dela aqui também no site. Então você tem aqui no menu Política Monetária, e você vai passar por esses itens, né? Tem metas para inflação, o que é inflação, então se você quiser saber mais, né, não quiser esperar o meu vídeo, você pode ler aqui um pouquinho, mas espera o meu vídeo mesmo assim, que você vai gostar. Você consegue saber sobre o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, né? O Comitê de Política Monetária é aquele que toma decisão de taxa de juros aqui no nosso país. É ele que se reúne a cada 40 dias e vai tomar essa decisão de juros para aumentar ou diminuir a Selic. Então aqui nessa parte do Comitê de Política Monetária do Copom, você vai encontrar a descrição do que é o Comitê de Política Monetária. Né, eu acho que eu tinha comentado em algum momento que eles se reuniam a cada 40 dias, mas você vê aqui, ó, na verdade a cada 45 dias. Tá legal para você validar essas informações. Você consegue ver aqui na foto os membros do Copom, né, desse comitê, do Banco Central. Aqui está o atual presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. O próximo presidente do Banco Central é esse cara aqui no fundo, que é o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula. Aqui à direita você tem as datas, né, das reuniões, das atas do Copom. O calendário completo de 2025 já está aqui também, comunicado das decisões. Mas o que a gente quer falar hoje sobre política monetária são as expectativas de mercado. Então, vindo nesse mesmo menu de política monetária, você tem ali o último item, expectativas de mercado, que aqui no Brasil, essas expectativas consolidadas do Banco Central, elas vêm através do relatório Focus. O relatório Focus do Banco Central, ele vai fazer essa coleta, né? Vamos clicar aqui direto nele. Ele vai fazer essa coleta de expectativas. Né? Então, como está descrito aqui, ele é divulgado toda segunda-feira, entre 8h25 e 8h30, geralmente 8h25 já está aqui atualizado no site do Banco Central, com um resumo das estatísticas calculadas, considerando as expectativas de mercado coletadas nos 30 dias corridos até a data do relatório. Então o que acontece? Esse relatório ele é divulgado, né, toda segunda-feira. Divulgado e não coletado. São duas coisas diferentes. E aí você, como analista, tem que se atentar para essas pequenas minúcias nas nomenclaturas. A divulgação
ela não significa que ele foi coletado naquela data. Então, aqui ele diz que as coletas são feitas uns 30 dias até a data de referência. E a data de referência do relatório, geralmente, é na sexta-feira anterior à divulgação. Então, se o relatório é divulgado numa segunda, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo num sábado, né? Ontem se encerrou a coleta das expectativas. E depois de amanhã, na segunda-feira, vai ser divulgado o relatório Focus, com as expectativas que foram coletadas até ontem. Só que essas expectativas coletadas até ontem se referem aos 30 dias corridos, dos últimos 30 dias corridos antecedentes à última sexta-feira. E aí você vai ter aqui diversas outras informações, né, de descrição desse relatório Focus. Eu não vou entrar aqui tanto na leitura disso, a gente pode até voltar depois. Eu vou entrar no que interessa, que é acessar o relatório Focus. Então você vai clicar aqui, ele já vai cair direto no último relatório Focus do Banco Central. Você vê aqui que tem a data, né, dia 22/11 de 2024, que foi na semana passada, né? Se eu acessar aqui, né, hoje, dia 30 de novembro. Dia 25 foi a segunda-feira. E dia 22 foi a sexta-feira, como eu comentei com vocês. Então, na verdade eu nem precisava ter olhado o calendário aqui. Nem sei se apareceu o meu calendário para vocês, mas tá aqui, ó, dia 22 de novembro é a data da divulgação, é a data da coleta, e a data da publicação foi dia 25 de novembro, a segunda-feira. Então, segunda-feira e sexta-feira, fim da coleta. Quando a gente vai acessar o Focus, é só clicar aqui ou em Download, cliquei, abriu aqui o relatório. Então você vai ver aqui tabelas, gráficos, com datas, enfim. E aí já vai passar nos detalhes aqui, um pouquinho de cada um deles. O que é importante você entender aqui do relatório Focus? É importante você entender que o relatório Focus, ele divulga a mediana das expectativas. Ele não divulga todas as expectativas. Então você não vai conseguir aqui acessar abertamente quanto cada uma das instituições projetou. Na verdade, talvez até tenha alguma coisa parecida, né, em alguma outra página aqui do Banco Central, depois eu trago para vocês, se for o caso. Mas aqui o relatório Focus, ele faz um consolidado e ele calcula a mediana. Vamos lembrar, mediana não é a mesma coisa que média. A média é quando você soma todos os elementos e divide pelo número de elementos que você somou. Então vamos supor que eu tenho 3 expectativas de inflação. Uma de 3, uma de 4 e uma de 5. Quando eu somar esses elementos, né, então 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Né, então, quando eu somar aqui, eu cheguei em 12, dividido por 3, estou falando de 4. Então a expectativa média aqui é 4. Só que, nesse caso, até vai coincidir. Né, a mediana, ela não vai fazer a soma e dividir pelo número de elementos. Ela vai ordenar os elementos do menor para o maior e vai olhar o elemento do meio. Por isso que é mediana, né? Ela está bem num ponto médio, que é o meio. E aqui nesse caso, né, como são 3 elementos, é muito fácil. É o elemento aqui, né, do meio. Se você tivesse 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é o terceiro elemento aqui, ele está bem no meio. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai ordenar as expectativas de todos os que forneceram para o Focus e vai trazer aqui a mediana, esse ponto do meio. E por que isso é importante? Porque isso significa que, quando você olha a mediana, existem 50% dos dados são acima da mediana e 50% dos dados são abaixo da mediana. Isso é importante, por exemplo, na hora que a gente vem aqui, quando a gente vai olhar, por exemplo, expectativa de IPCA. Né? A mediana do IPCA hoje, então você vai ter aqui, em cada uma das linhas, as variáveis que estão sendo medidas. Nas colunas você vai ter a qual data se refere ou alguma descrição referente àquela variável. Então, por exemplo, aqui para IPCA, eu tenho expectativa há 4 semanas. Então, há 4 semanas atrás, o mercado esperava, para 2024, um IPCA de 4,55. Há uma semana, o mercado passou a esperar 4,64 de IPCA para 2024. Hoje, né, hoje nesse caso aqui é o dia 22 de novembro, o mercado passou a esperar 4,63 para o IPCA de 2024.
Isso significa, né, aqui nessa coluna de comp, né, de comportamento semanal, que caiu esse dado, né, uma semana consecutiva. Então, de semana passada para cá, esse dado caiu. O comportamento semanal, ele vai acumular. Então, por exemplo, aqui quando a gente olha o câmbio, a expectativa de câmbio atual, nesse relatório, é de 5,70 para o final de 2024. E o comportamento é que ela vem subindo há 6 semanas consecutivas. Então, faz 6 semanas que a expectativa de câmbio para o final de 2024 tem subido. Mas quantas pessoas de fato responderam a essa pesquisa? No caso do IPCA, por exemplo, foram 150 respostas que foram coletadas nos últimos 30 dias. E olha que interessante, para você ter uma noção até um pouco mais sensível desse movimento, o Banco Central ele começou a divulgar faz, acho que uns 2 anos, talvez, não me lembro, ele começou a divulgar quantos economistas atualizaram, né, quantos analistas atualizaram nos últimos 5 dias úteis, quer dizer, na semana que foi feita aquela projeção. Então, porque 30 dias, né, muita coisa pode mudar, porque no Brasil tudo muda muito rápido. Então você tem aqui que a expectativa do IPCA foi de 4,64, né, a mediana medida nos últimos 5 dias, a partir de quantas respostas? Nesse caso foram 112 respostas, foi de 4,64. A mediana de 112 respostas foi 4,64, que é um pouquinho acima da projeção mediana dos últimos 30 dias. E aí você consegue ver isso para todos os dados. O IPCA, o PIB, né, que é o crescimento econômico, o câmbio real contra o dólar, a Selic, que é a nossa taxa básica de juros. A Selic, por exemplo, ela está inalterada aqui em 11,75 há 8 semanas, e nessa última semana também foi mantida em 11,75. Né? Atualmente, pô Alex, mas qual que é a taxa Selic atual? Na página principal dele você vai ter a Selic atual, tá aqui ó, 11,25. Se a taxa Selic atual é de 11,25 e o mercado espera que ela termine esse ano com 11,75, então significa que o Banco Central deve subir os juros ainda esse ano. Quer dizer, o mercado espera que o Banco Central suba os juros ainda esse ano para 11,75, ou seja, 50 basis points, 50 pontos base em cima dessa taxa de juros. E para o ano que vem, o mercado está projetando, olha aqui, interessante, um juros ainda mais alto. Né? Subir dos 11,75, que terminaria 2024, terminar 2025 a 12,25. Né? Isso foi uma expectativa de 135 analistas. Mas olha só, na última semana, 97 respondentes deram a sua resposta, né, deram a sua expectativa para 2025, e a mediana foi de 12,5%. Ou seja, que os juros não terminaria de subir, o ciclo de alta de juros não pararia agora em 2024, mas só em 2025. E encerrando o ano que vem a 12,5%. Eu não vou entrar tanto em detalhes das expectativas, mas assim, o que vale você notar aqui, né? Que você consegue, primeiro, encontrar diversos dados, por exemplo, inflação, que afeta você como investidor e como consumidor, não só a inflação IPCA, mas a inflação IGPM, né? O IGPM, que é um índice que ainda muitos proprietários de imóveis utilizam como parâmetro para corrigir o aluguel, então você consegue ter uma noção aqui de quanto vai ser corrigido o aluguel no próximo ano. É claro que os aluguéis são corrigidos em janelas de 12 meses, né? Mas aí não tem problema, você consegue descer aqui, né? Vamos ver se tem o IGPM aqui. Tem, ó, olha só. Você consegue, por exemplo, se o seu aluguel ele vence em outubro, né? A gente está, aliás, outubro, porque esse relatório aqui está no mês de novembro ainda. Outubro, novembro. Você consegue vir aqui na segunda página do relatório Focus e também encontrar, para menos indicadores, né, que você só tem o IPCA, o câmbio, Selic e IGPM, você consegue encontrar a projeção do IGPM para os próximos 12 meses e se planejar com relação ao seu aluguel, né, que a projeção do IGPM para os próximos 12 meses é de 4,37, tá, subindo aí para 4,54 nos dados mais recentes. Voltando aqui para cima, então você tem a inflação, crescimento, câmbio, como a gente falou, inflação dos preços administrados pelo governo, aqui tem um pouco mais a ver com combustíveis, energia elétrica,
conta corrente do governo, balança comercial, que é aquela de importação e exportação, investimento direto no país, a dívida do governo, então essa expectativa aqui que é preocupante, né, que a dívida, não só essa, né, mas o que tem sido muito discutido no cenário atual é o resultado fiscal do governo, é esse resultado primário aqui, né, porque o governo ele tem um intervalo de meta também a cumprir de resultado primário, né, e aqui ele, né, estoura, né, tanto esse ano, aliás, esse ano aqui acho que fica no piso, acho que de 0,5%, no ano que vem ele estoura, né, porque ele deveria ter um resultado primário aqui de 0%, ou seja, não ter lucro, e o mercado está projetando quase 1% de prejuízo, 1% do PIB, né, e assim por diante. Então você vê que acaba sendo insustentável ali a dívida, mas eu não vou entrar nesse assunto. E aqui embaixo você vai encontrar os gráficos mostrando a evolução das expectativas, né? Então cada uma das cores aqui, você vai ter 2024, 25, 26, 27, e como que estava a expectativa para cada um desses anos. Então, por exemplo, aqui, expectativa de Selic para 2024, você vê, ela vem subindo, né, nos últimos tempos. Expectativa para 2025, mesma coisa, ó, a expectativa de que a Selic em 2025 fosse mais alta do que 2024, passou há pouco tempo, ó. Foi agora em novembro que a expectativa ficou mais agressiva e o mercado começou a ler de maneira a acreditar que no ano que vem o Banco Central precisaria continuar a subir os juros, por isso que aqui a linha marrom, né, acho que é um marrom isso aqui, passou a linha azul. Bom, pessoal, antes de eu encerrar o vídeo, primeiro eu queria pedir para você deixar o seu like, se você conseguiu entender o que é o relatório Focus e onde você encontra ele. Agora, eu sei que o relatório Focus ele tem muitos dados ali para fazer análise. Se eu for passar por cada uma daquelas linhas e comentar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro e eu vou acabar montando um curso extremamente longo para você, né? Então a gente pode fazer isso numa outra oportunidade, mas nesse primeiro momento eu só queria que você aprendesse a encontrar as expectativas de mercado e ser um investidor mais consciente e independente, para não acreditar em qualquer expectativa que as pessoas falam. Muitas pessoas vão dizer por aí, a inflação está alta, a inflação está controlada, a inflação está descontrolada. Então, ao invés de você simplesmente acreditar no que está sendo dito, acesse o site do Banco Central, dá uma olhadinha lá, onde, né, qual o patamar de inflação atual, né, tem uma noção de como que de fato está caminhando a inflação, se ela de fato está controlada ou não. Além disso, você pode também acessar ali e dar uma olhada nas expectativas, porque se as expectativas de inflação estiverem subindo, isso é um fator preocupante, tanto para você como investidor, quanto para você como consumidor. Isso tem que ser preocupante sim para o governo e sim para as empresas. Por isso que você ficando atento aos dados que saem semanalmente e ouvindo comentários a respeito desse relatório, você vai conseguir tomar decisões melhores. Então, fica ligado aqui no canal, não deixa de se inscrever e apertar o sininho para que você receba a notificação sobre os próximos vídeos. Eu vou continuar fazendo mais análises e trazer mais informações para você, que vai te ajudar a investir bem melhor e formar uma comunidade de investidores que pensam e analisam criticamente as informações que são trazidas para eles. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!